Bom dia, meus queridos, mais uma vez. Entro nessa postagem para compartilhar com vocês aquilo que vocês com certeza devem estar acompanhando. É um circo total. Hoje tem circo, tem palhaçada. 4 juízes do TSE estão fazendo palhaçadas, estão trabalhando contra o povo brasileiro, sob a batuta do senhor Gilmar Mendes. Eles estão trabalhando claramente de uma forma muito absurda, no sentido de absolver a chapa Dilma Temer. Eu já não tenho mais dúvidas que eles vão acabar conseguindo êxito nesse pleito. Eles vão acabar absolvendo a chapa Dilma e Temer por excesso de provas. Não por falta de provas, por excesso de provas. Eram tantas as provas, tantas evidências, tantos absurdos, que não tinha condição de condenar a chapa. Era muita coisa. Até porque a regra do jogo foi aprovada por Gilmar Mendes em 2015. Ele foi um dos votos a favor do prosseguimento, da procedência da ação e do levantamento de provas. Como que ele se contradiz agora, gente? Por quê? Por que essa pergunta? Nós sabemos por quê. Mas é uma situação muito séria. É um poder que está julgando. É um poder supremo. Então vejam, se um inocente cair nas garras desses caras, não todos, mas a maioria, esse inocente, ele infelizmente for visado por esses caras, ele será trucidado, sem piedade e sem dó. Então, o que eu estou presenciando aqui, o que eu estou acompanhando aqui, sinceramente, sabe, eu sempre já dei os meus testemunhos aqui que eu não acredito no judiciário, salvo algumas raras exceções, que eu não acredito em Ministério Público, salvo algumas raras exceções. Eu sei que eu dei testemunho aqui, porque eu tenho conhecimento, tenho experiência, eu conheço os bastidores dessas instituições. Agora, no que diz respeito a Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, nós temos, de repente, ainda uma esperança, uma visão diferente. Tentamos, pelo menos, ter uma visão diferente. O que eu estou assistindo aqui é um absurdo que não tem tamanho e proporção. Por isso que tem que haver, sim, na minha opinião, a intervenção militar. Seria preciso tirar esses caras, todos, né? Ou pelo menos a grande maioria. Porque é inadmissível, é muito vergonhoso, é muito claro, é muito inescrupuloso, é muito na cara, para quem quiser ver. Ali, nu e cru, ó, é isso mesmo e acabou. Nós estamos errados, estamos fazendo errado, mas e daí? Qual é o problema? Sabe? Eu sinto que essas pessoas, elas estão desafiando o povo brasileiro, desafiando a população brasileira. Os cidadãos e as cidadãs que pagam seus impostos religiosamente em dia, cujos salários deles saem dos nossos impostos. E eles deviam fazer jus a esse salário. Não é porque temos um lado, é porque queremos justiça. Gente, como ignorar, gente? Como o presidente deste processo, nesse momento, deste feito,
Como que ele ignora provas que ele mesmo em 2015 aprovou a busca dessas provas? As diligências para que se levantasse prova. Inclusive ele usou um termo em que eu uso para ele, usando outros tipos de animais. Ele diz que a cada pena que puxava vinha uma galinha. E eu digo que da cabeça dele, a cada lagartixa vem um jacaré. Então nós percebemos a indignação é grande porque a má intenção é muito nítida. Bom, já se começou um julgamento com 2-0 para o julgado, para um dos julgados. Ou seja, Temer, porque ele indicou 2 dos ministros que estão aí. É inadmissível. Só no Brasil que acontecem os absurdos desse. E aí o presidente que aprovou uma situação, agora desaprova, vai contra o que ele mesmo aprovou. Então, é um circo cujo picadeiro, esse ministro que é o relator, né, é o adestrador. Ele tenta adestrar algumas figuras, mas está impossível. E na arquibancada, quem? Aqueles que eles julgam serem os palhaços do show. Nós brasileiros, chorando, indignados, com o saco cheio, revoltados com uma situação dessa. E se não bastasse, gente, aí hoje em dia com a tecnologia, são coisas absurdas. O outro lá alega que não sabia que o avião era da JBS. Vai vendo, ó. Eu não sabia que o avião... Ó, coitado. Não, aquela voz lá, eu não sei nem se é a minha, viu? Parece muito com a minha voz, mas não sei se é. Ele já admitiu que a voz é dele e tudo mais. Mesmo que houvesse edições, de que importa isso? O que importa são as provas. O que importa é que o Brasil, esse país desse tamanho, dessa importância, não pode ser presidido por um cara que conduzia braços direitos que carregavam malas de dinheiro para cima e para baixo. Que, de repente, um áudio demonstra a forma como ele lidava com um cara que pagou milhões e milhões de propina. E ele ainda passava as dicas da área econômica, como a taxa Selic, que na gravação ele ficou muito claro que ele fala de 1%. Só ali os caras ganharam bilhões. E no avião, tá aqui, ó, para quem quiser ver, entra no Facebook, eu já até compartilhei, tá escrito aqui, ó, PR-JBS. Esse cara é hipócrita, meu Deus do céu. Eu fico doido com essas coisas, gente. Tem que haver intervenção militar. Se os poderes começarem a demonstrar, como agora está sendo demonstrado pelo Superior Tribunal Eleitoral, uma contaminação, tem que intervir, gente. Tem que intervir, não tem como. E de forma democrática, é uma intervenção democrática. Não é como no passado, é uma intervenção democrática. É tomar, botar ordem na casa, fazer a limpeza e devolver ao governo novamente a democracia. Só isso, não é os militares se conservarem, até porque eles não querem, o general deixou muito claro isso. Não é interesse das Forças Armadas. Eles não foram criados para governar, eles foram criados para defender a soberania do país. E aí quando você vê nota claramente que os poderes estão contaminados, que os poderes não estão cumprindo com eficácia com aquilo que é dever de ofício, é preciso a intervenção, gente. Olha aqui, é um absurdo. É a mesma coisa que você olhar para mim, mostrar uma pedra e falar que aquilo é um pedaço de pau. E querer que eu admita e que é um pedaço de pau. Não dá. A revolta é muito grande.
E aí, se não bastasse ainda, por isso que estou fazendo essa postagem. Ai, meu Deus. Alexandre de Moraes mantém o foro para corruptos e afronta a nação. O que vocês esperavam dele? Alexandre de Moraes, cujo escritório, enquanto advogava, mantinha 151 processos do PCC, uma das maiores facções existentes no Brasil. O que vocês esperavam de Alexandre de Moraes? Só Geraldo Alckmin, vocês são os eleitores. O ano que vem quem votar? Eu vou votar? Vou. Mas vocês também vão votar. E vocês elegem esses caras há mais de 20 anos. Quando eu digo vocês, salvo aqueles que estão fora. Mas a grande maioria elegeu o cara. Elegiu o cara. Elegeram Mário Covas, Serra, esses PSDBistas aí, ditadores. Porque o que existe hoje no Brasil não é uma democracia, é uma ditadura governista, é uma ditadura de poderes. Podem ver, o executivo, o legislativo, o judiciário fazem o que bem entendem, do jeito que querem e acabou. E quando aparece alguém fazendo o correto, eles vão para cima, como foi o caso do Moro. E mesmo assim eu cobro do Moro, porque o PT dançou, tinha que dançar mesmo, tomou na cabeça, o PMDB tomou na cabeça, mas e o PSDB? E o Metrolão? E o Banestado? E um monte de outra... Então, seu Sérgio Moro, Vossa Excelência tem feito um trabalho bom, mas tem deixado alguns segmentos um pouco à parte. Então, por favor, seja imparcial. Os teus serviços têm sido importantíssimos para o Brasil. Mas seja imparcial, não tenha lado. Vá para cima de todos. Todos os partidos, todos os políticos, todos que devem, todos sejam responsabilizados, todos. E a gente sente que às vezes o pessoal do PSDB fica de fora. Aí, doutor Sérgio Moro, o senhor, que demonstra ser um sujeito capaz, capacitado, profissional de gabarito, compromissado com o país, olha aqui, ó, esse moço advogou para uma das maiores facções do Brasil, criminosa. Esse moço foi indicado por Geraldo Alckmin para ser secretário de Segurança Pública do Estado. Veja como é que esse cara, com o passado dele, com os envolvimentos que ele tinha, ele poderia conduzir as polícias. Eu penso que não haveria clima para isso, como não houve. Houve uma revolta muito grande no seio policial, e eu faço parte desse seio, uma revolta muito grande contra o governador por nomear ele secretário de Segurança Pública do Estado. Depois ele foi indicado para ser ministro da Justiça. Quem que indicou? Geraldo Alckmin, com apoio do PSDB, óbvio. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, etc. E agora ele foi indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que os senhores acham, senhores e senhoras, famílias, acham que ele ia fazer? Que ele iria fazer? Ele iria jogar o jogo dos caras. Olha aqui, ó. Alexandre de Moraes mantém o foro para corruptos e afronta a nação. Ele simplesmente ignora totalmente a vontade do povo, ou uma realidade que nós estamos vendo. Então vejam, é inadmissível, eu estou vendo aqui, eu fico indignado. Olha aqui, ó, ministro teve a coragem de alegar que tem dúvidas sobre o fim do foro privilegiado para crimes comuns. Uma afronta ao povo brasileiro, disso eu não tenho dúvida. 4 ministros adiantaram seus votos: Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Então vejam que nós estamos na rua da amargura, na água da salsicha, como diz o outro. Como diz o Zé Brasileiro. Então, o Zé Brasileiro hoje está sem pai e sem mãe. O Zé Brasileiro hoje está vendo o seu país afundar aos poucos. Isso
em decorrência da contaminação dos poderes. Poder legislativo, que a grande maioria é corrupto, receberam propinas, ajudaram a criar PECs, né? Perdoaram dívidas assim, de números exorbitantes, que eram impostos que deveriam terem sido cobrados e direcionados à saúde, educação, segurança pública, né? Eu cito como exemplo o Itaú Unibanco, a coalizão, em que o governo perdoou 25 bilhões em dívidas. Gente, isso é inadmissível. Não perdoa 10 reais do cidadão brasileiro. Não perdoa 10 reais do pagador de impostos. Mas perdoa 25 bilhões de um grupo de acionistas. E que tem lucros exorbitantes todo ano. Então, gente, o Brasil está afundando. Estão acabando com tudo que eles têm direito. Tudo. Estão saqueando o dinheiro dos cofres brasileiros, dinheiro público, né? Superfaturam obra, lavam dinheiro, sabe, formação de quadrilha. Estão desmatando a Amazônia, o Mato Grosso, e importando a madeira, a nossa madeira. Já deixaram invadir o Brasil e levar boa parte das nossas riquezas embora. Esses caras são os responsáveis, né? Então ontem eu estava vendo um pedacinho da série que a minha esposa estava vendo, aquela série que está passando, né, que chama aquela série lá que está passando? Os dias eram assim. Os dias eram assim. Aí no final mostrou lá algumas cenas, e eu acho que eram cenas reais, e os caras caminhando ali no meio, a grande maioria jovens, e alguns já com uma certa idade. Cenas reais. Cenas reais. Ali estavam os bandidos de hoje. Os caras pintadas, os idealistas, moralistas, defensores da democracia contra o regime militar. Ali estavam eles, os anistiados pelo general Figueiredo. E hoje, cá estão eles, acabando com o país, arrebentando o país há 32 anos. Porque vejam que a corrupção vem desde 88. A partir de 88, 89 começou a baderna. Virou a farra do boi. Era tudo que esses caras queriam. Esses bandidos. E hoje o povo paga a conta. Então, gente, é preciso tomar uma atitude. Sabe? Se o povo não tomar uma atitude, não se manifestar, não cobrar dos políticos que votaram, né? Não usar dessa tecnologia que hoje eu estou usando aqui, que no passado não tinha, hoje tem, para gritar, para ir para cima, cobrar, e se precisar usar o braço forte, nós estamos fritos. Nós vamos perder o país. Então é o seguinte, junta o dinheirinho, pega a malinha, pega o avião e vai embora. Larga os caras aí, deixa tudo para eles, entrega o vazio na mão deles. Se as pessoas de bem, né, as pessoas de bem, de bons costumes, né, não tomarem nenhum tipo de providência e deixarem a coisa correr do jeito que está, o povo vai sofrer cada vez mais. Os maiores sofredores serão, para mim, os meus filhos, os meus netos. Porque eles terão que pagar a conta, como nós estamos pagando a conta desses 32 anos de incompetência, de incapacidade, de falta de visão, de uma política hipócrita, de uma política de mau caráter, sem ética, sem valores e princípios, enfim, de homens que não valem nada. A grande maioria, salvo raras exceções, eu não gosto de generalizar.
Mas infelizmente, olha para onde nós estamos caminhando, gente. É o fim da picada. É o fim da picada. Entendeu? E eu grito mesmo, e como sempre disse, vou gritar até o fim, até a hora da morte. Nem que eu estiver rastejando, sangrando, eu vou estar gritando que esses caras são vagabundos, bandidos, superfaturadores de obras públicas, lavam dinheiro, formadores de quadrilha, olha, tudo que tem direito, certo? Porque além de tudo, eles estão salvaguardando direitos de bandidos, quando eles fazem isso, ó, que Alexandre de Moraes está fazendo agora, certo? Preservando direito para bandidos, que é o que ele fez no passado, continua no mesmo padrão. No mesmo padrão, não mudou em nada. Entendeu? Quando eles decidem não aplicar a prisão em segunda instância, eles estão dando direito para bandidos. Porque desde um simples inquérito, um flagrante, até o julgamento em segunda instância, o réu não provou a sua inocência. Muito pelo contrário, as provas e evidências demonstram claramente que ele tem culpa. Ele tem que estar preso. São 210 mil mandados de prisão sem cumprir. São não sei quantos milhares de prisões provisórias. Então, tá tudo andando de mal a pior. Sistema carcerário não reeduca ninguém. A população carcerária é uma enormidade. Você tem que ficar, ao invés de construir escolas, ao invés de educar os jovens, como eu disse numa postagem anterior, você constrói penitenciárias. Eu sou a favor da construção de mais uma penitenciária, com toda a dignidade possível, direitos humanos, tudo bonitinho. Não privilégios, mas tudo aquilo que demanda os direitos humanos. É a penitenciária para esses caras. Para esses caras. Tanto político, de todos os poderes. Vamos responsabilizar esses caras. Sabe? Eu, sinceramente, eu sou um grão de areia no universo. Eu sou um... Sabe? Quem sou eu na ordem do dia, gente? Nada. Apenas um brasileiro no mundo. Aqui nesse país, presenciando tudo aquilo que eu não queria presenciar, sabe? Dentro do meu país, envolvendo o meu povo que está sofrendo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. É preciso tomar uma iniciativa. Se as Forças Armadas pelo menos não se impor, olha, nós vamos ter que tomar providência. Nem que for nos bastidores, não causar polêmica nenhuma. Olha, vocês precisam, pelo menos, dar uma resposta para esse povo sofrido de trabalhadores e trabalhadoras que pagam seus impostos religiosamente em dia e pagam seus salários. Vocês precisam dar uma resposta mais digna, mais justa, que condiz melhor como dever de ofício de vocês. Sabe? Então, gente, eu sinceramente não sei, viu? Não sei o que será desse país. Infelizmente. Dói no fundo do meu coração. Tudo que tem valor nesse país, as pessoas que têm valor nesse país estão desvalorizadas. E tudo aquilo que não presta, dominar a situação. São 32 anos de baderna, de bagunça, de corrupção, de safadeza. E advém daqueles que justamente se diziam os nossos defensores, os defensores do direito do povo. Como é duro, né? Saber que existe tanta gente desse jeito, com esse tipo de personalidade, de caráter.
de falta de caráter, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, um abraço a vocês. E desculpe se me excedi. Um abraço a vocês, que Deus abençoe a família de vocês e cada um de vocês. Que Deus nos ajude. Que assim seja.